A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar para nessa hora, para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, edição 88, chamado para influenciar discipulado de transição nas gerações, um estudo baseado nos livros de 1º e 2º Samuel. O autor da revista é o nosso querido pastor, eu sempre esqueço de anotar o nome dele aqui, João Nogueira, né? E queremos agradecer sempre a esse querido pastor. Vamos estudar nessa semana, irmão, estamos quase terminando essa lição desse primeiro trimestre. Nós vamos estudar a lição número 12, né? A 12ª lição. E ela tem como título, Quando o Mentor Cai. O texto base é 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Estaremos agora nessa hora orando e logo após nós vamos ler alguns versículos, né, que vai dar entendimento sobre esse assunto, né? Então eu quero desde já agradecer os amados irmãos que sempre estão conosco, né? Estou tendo um pouquinho de dificuldade de fazer o vídeo, mas estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor, né? Vamos lá. Pai querido, Deus eterno, somos gratos a Ti, ó Deus. Mais uma vez o Senhor nos dá a condição, ó Deus, de estar fazendo esse vídeo. Que o Senhor possa estar abençoando aos amados irmãos que sempre estão conosco, ó Deus. Abençoa cada um, toma cada um nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer para tudo sempre. Amém. Perdão, irmão, estou um pouquinho gripado, né? Por isso que tive dificuldade. Então nós vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 12, nós vamos ler aqui 5 versículos apenas para não tomar muito tempo, né? Capítulo 2 diz assim: E o Senhor enviou a Natã a Davi, entrando ele Davi, disse: Havia uma cidade de 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssima ovelha e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente o seu bocado comia e do seu copo bebia, dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e da sua vaca para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Nassã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, é porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, versículo 7, Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E dei a casa do teu Senhor às mulheres do teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos de Urias, o Eteu, feriste a espada, e sua mulher tomaste por mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, versículo 10, Agora, pois, se não partirá a espada jamais da tua casa, portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Vamos parar aqui, né, irmão? Então, irmão, nós estamos estudando nesse trimestre, né? E vamos estudar agora a lição Quando o Mentor Cai. Mentor, os irmãos sabem que é aquele que instrui, né? O mestre, né? O objetivo é compreender que o discipulado não idealiza líderes, mas ensina a lidar com as falhas, com a maturidade. Graça à responsabilidade, reconhecendo que todos estão em processo e que Deus é capaz de restaurar, né?
Mas antes, irmãos, nós vamos fazer algumas perguntas aqui. Como você costuma reagir quando alguém que você admira espiritualmente comete um erro sério? Isso já afetou a sua caminhada com Deus? Existe alguma situação em que você foi confrontado ou confrontada por Deus e percebeu que aquilo, apesar de difícil, foi uma expressão de amor dele por você? Você acredita que a restauração é possível, mesmo após falhas graves? Como essa verdade pode mudar a sua forma de ver a si mesmo e aos outros, né? Aqui, irmão, nós vamos falar de uma coisa muito importante, né? O erro de Davi, né? Que para nós muitas das vezes é um erro gravíssimo e né? Mas Deus também teve misericórdia, compaixão e graça de perdoar esse homem, né? O líder da nação, que muitas pessoas não entendem, né? Que Deus também restaura as pessoas, né? Deus tem essa capacidade de perdoar e restaurar a vida daqueles que estão caídos. É difícil quando o líder em quem confiamos cai. As chances de abalar a nossa fé são grandes, né? Isso é verdade. Dá vontade de ser afastado da igreja, das pessoas e às vezes até de Deus. E quando isso acontece, surge uma pergunta difícil: o que eu faço quando quem me ensina tropeça, né? Irmãos, todos nós estamos sujeitos à queda, né? Davi não foi diferente, né? Aqui nós vamos ter, nessa lição, nós vamos ter 4 personagens, né? Diretamente: o rei Davi, Batseba, profeta Natã, Urias, o Eteu e Joabe. E eu quero destacar aqui Urias, né? Que foi a pessoa traída aqui diretamente. O que é um Eteu? Os Eteus, ou Hititas, né? Foram um povo antigo e poderoso. Então, esse Urias era um estrangeiro ali, né? Descendente de Et, filho de Canaã, mencionado frequentemente no Antigo Testamento como habitante da terra de Canaã. Conhecido como um povo guerreiro e os filhos do terror, né? O nome basicamente significa isso, filhos do terror. Eles ocupavam o território negociado por Abraão e mais tarde enfrentaram Josué na conquista de Israel, né? Então, basicamente também eles eram um povo, muitas das vezes tiveram oposição a Israel, né? E eu já falei aqui dos personagens, então agora explicando quem era Urias, né? Esse Eteu. Caso de Davi com Betseba, um dos episódios desconcertantes, né? Um homem segundo o coração de Deus, sim, mas também um homem que caiu. Mentira, adultério, morte, tudo isso em alguém que inspirava tantos. Quando nós falamos que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e o né? A Bíblia nos relata isso, mas não isenta Davi de erros, né? De pecados, como todos nós, né? Somos sujeitos. E Davi é um líder, né? Um discipulador, vamos dizer assim. Ele teve suas falhas como eu e você. Mas o discipulado maduro não é feito de ídolos intocáveis, né? Nós devemos pôr nossa confiança em homens, como a Bíblia mesmo fala, né? Ele é feito de pessoas reais que erram, sofrem consequências e pode, pela graça, ser restaurado. Essa lição não é somente para líderes, é para todos nós. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje, né? Essa lição para todos nós não cair no erro de Davi, né? Primeiro, irmãos, que Davi, ele estava numa condição de quê? De líder daquela nação. Ele que estava pastoreando aquela nação, né? Ele que era o responsável pelaquela nação ser uma nação santa, né? Vamos dizer assim.
Você já passou pela dor de ver um líder falhar? Um líder falhar? Já questionou se ainda vale a pena seguir alguém? Então essa conversa é para mim e para você, né? O primeiro tópico aqui, irmão, vai falar o pecado que ninguém esperava. Qual é o pecado? O pecado de Davi, né? Um adultério que foi é, exposto diante da sociedade, do povo, né, da nação, porque aquele pecado Deus não deixou encoberto, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, o líder que venceu os gigantes, que poupou Saul e que uniu Israel. Olha só, né? Vamos dizer, a ficha de Davi, né? Era um currículo, né, de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, o líder que venceu o gigante e poupou Saul, né, muitas das vezes, e uniu Israel. Justamente isso, a sua queda nos choca tanto. Quando lemos 2 Samuel 11, parece inacreditável como alguém com tanta intimidade com Deus foi capaz da tamanha tragédia. Mas a verdade é que o pecado raramente começa de uma forma escandalosa. Ele começa pequeno, no momento de descuido. Irmãos, lembrando que Davi era o líder da nação. E quando nós vamos lá para o capítulo 11 desse livro, ele diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que o rei sai para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo o exército, para que destruísse o filho de Amon, os filhos de Amon, os amonitas, né? E cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher, estava se lavando. Esta era a mulher muito formosa à vista. Irmãos, repara que Davi, né, as coisas acontecem assim para que as pessoas, o pecado faz com que as pessoas tenham esse momento. Quando Davi estava, ao invés de estar na frente de batalha, né, liderando seu povo, ele estava o quê? Em casa, na casa real, né, descansando. Mandou outros, né, o seu guerreiro, Joabe, né, líder do exército. Num dia sem propósito, nenhuma escolha que parecia inofensiva. Davi estava no palácio, quando deveria estar na guerra. Esse detalhe é tão simples, abriu espaço para o desastre, né? Talvez se ele estivesse na guerra não teria essas intenções, né? De trazer a mulher do seu irmão, né? A mulher de um soldado teu, né? De um liderado para a sua conjugação carnal, né? Aqui encontramos a verdade da qual nenhum de nós está imune. Eu tô com um probleminha, né, irmão, da voz, porque eu tô gripado. Os irmãos perdoem, tá? Todos nós corremos o risco de nos acomodarmos. E quando a vigilância vai embora, o pecado entra na brecha, né? Então, irmãos, o crente, o cristão, o servo, o discípulo, ele tem que estar sempre vigilante. Vigilante para que não venha a tentação, né? Não venha a queda. Aqui vale para todos nós, né? Sempre ativo. Um soldado na guerra não pode estar despreparado, não pode estar relaxado, porque a qualquer momento o inimigo pode surgir na sua frente. A queda de alguém que é uma referência não serve somente para nos afastar de Deus, mas antes de tudo, para nos lembrar de que todos precisam dele. Todos nós precisamos de Deus, né? Não somente o pastor, o diácono, mas todos nós precisamos que Deus nos dê condição de prosseguir na nossa caminhada espiritual.
O tempo todo nós devemos estar sendo cuidado. O discipulado não é uma escada onde os mais altos estão garantidos. É um caminho em que todos os líderes e liderado precisam da graça de Deus todos os dias. Todo dia nós precisamos rogar ao Pai para que nos livre das tentações, das ciladas astutas de Satanás que tentam, né, nos derrubar. O inimigo não está preocupado com aquele que está afastado dele, mas aquele que anda servindo diariamente na sua casa, em qualquer lugar que esteja, né, trabalhando pelo reino de Deus. O inimigo está preocupado aquele que está ativo, né, na seara do Senhor. Já pensou como você reagiria se alguém que você admira muito falhasse? Isso abalaria sua fé? Ou te lembraria de que, no fundo, só há um que nunca caiu, ele é o nosso verdadeiro padrão. Qual é o seu verdadeiro padrão, meu amigo, minha irmã? Nosso padrão de fé tem que ser Jesus, né? Jesus, na verdade, é o nosso líder, né? Que devemos espelhar. Não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Falamos aqui o pecado que ninguém esperava, né? Creio que naquele tempo ninguém esperava uma queda desse líder, né? O rei, a nação talvez fosse abalada, né? Quando Deus confronta com amor, né? A maior, vamos dizer assim, a maior coisa que Deus tem, eu estou sabendo falar aqui a palavra correta, né? O atributo de Deus, né? O maior atributo de Deus é o amor, né? O amor é aquilo que vence tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O amor é a chave de todas as coisas. Impressiona-me nessa história não apenas o erro de Davi, mas a forma como Deus lida com ele. Ele não vira o rosto para Davi, né? Irmão, você vê que o ato de Davi, né? O crime de Davi não foi só um, né? Ele planejou o assassinato desse Urias, né? Primeiro que ele roubou a sua esposa, né? Cometeu adultério, né? Cometeu adultério. Depois ele tentou esconder para a nação o erro dele. E depois, por fim, ele pediu ao seu general que botasse esse homem na frente de batalha, né? Talvez Urias, e ainda deu a carta na mão de Urias, sem Urias saber que ele estaria indo para a morte, né? É um crime bárbaro que Davi fez. Se nós pararmos para pensar, um homem segundo o coração de Deus planejou isso tudo, né? Não abandona o rei. Deus envia Natã. O profeta não chega com pedra nas mãos, né? Mas com uma história, uma parábola, que toca o coração antes de apontar o dedo. O objetivo de Deus é fazer com que aquele pecador, né? O rei Davi, se lembrasse dos grandes feitos que ele fez e das promessas que Deus tinha feito a ele, né? Tanto é que no relato aqui ele fala, né? No capítulo 12, ele fala aqui sobre o que Deus fez para com Davi, né? Ele diz assim, ó, então, tu és um homem, diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, te dei a casa, o teu senhor, as mulheres, o teu senhor, o teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Então, Deus lembrou dos benefícios que Deus tinha feito para com ele, para a sua casa. E ele aqui, né, Deus agora traz à memória
que ele deveria se arrepender, né? O profeta não chegou com pedras no coração. Essa cena revela que o confronto de Deus é sempre movido por amor, né, irmão? Ele nos expõe para nos envergonhar, mas para nos despertar. Deus não quer destruir, né? Ele quer restaurar. Deus, a intenção sempre é levantar o homem caído, o homem abatido, que ele mergulha no pecado. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Talvez você não esteja no papel de Natã. Talvez nunca tenha sido chamado para confrontar um líder. Mas provavelmente já foi confrontado por Deus. E se ainda não foi, um dia será, né? Todos somos, porque Deus ama demais para nos deixar confortáveis no erro, né? Então, Deus enviou Natã, expôs o feito de Davi e agora chama a Davi a responsabilidade, né? Mais difícil de tudo isso é aceitar que às vezes quem cai é alguém que nos abençoou, nos inspirou e nos marcou. Ver um mentor sendo confrontado dói. Mas até nisso Deus trabalha. Nos ensina a amar sem idolatrar, a honrar sem cobertar, a perdoar sem fingir. Deus fez tudo isso por Davi, né? E nós devemos ter cuidado na hora de julgar aquele que caiu, né? Porque todos nós estamos sujeitos a cair também. E quem vai nos levantar se não for Deus, né? Quem nos vai ter misericórdia se não for Deus, né? Então devemos olhar sempre pelo esse ângulo que Deus é que nos conforta e nos sustenta. Já vi muita gente se afastar da igreja por causa da queda de alguém, né? É muito triste, né, quando nós vemos um líder, né, principalmente eloquente na palavra, com sabedoria do alto, e de repente parece que tudo se foi, né, daquela pessoa, né? Mas nós devemos ter compaixão também, né, dessas pessoas e esperar que ele se recupere e se volte para o Senhor, né? Mas também já vi corações se abrirem para Deus justamente por verem que Ele trata o pecado com seriedade e graça. Se não for a graça de Deus, né? A graça que nós tanto falamos aqui, a graça imerecida que não merecemos, né? Por isso que nós somos todos pecadores, porque todos nós estamos no mesmo padrão de pecado, né? Sujeito à queda. E ele nos faz lembrar que ninguém é melhor do que ninguém, né? Porque todos nós dependemos da graça de Cristo. O confronto dói, mas é uma benção, porque onde há confronto verdadeiro, pode haver arrependimento sincero e com ele o recomeço. Foi o que aconteceu com Davi, né? Irmão, eu sempre falo, né? O homem segundo o coração de Deus é um homem com um espírito aquebrantado, humilde e que está apto ao arrependimento, né? Por isso que eu creio que Davi seria o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um coração sincero, né? Temente a Deus, que estava sempre procurando ser orientado pelo Espírito de Deus, né? Pela graça, misericórdia, né? Então eu vejo aqui, nesses daqui, quando confronta com amor, né? Foi o que Deus fez, confrontou Davi com amor, com justiça, né? E a graça, como diz para o apóstolo Paulo, a tua graça nos basta, né? No terceiro e último tópico, né, nós falamos, primeiro tópico, o pecado que ninguém esperava, né? Quando Deus confronta com amor, e agora a restauração também é discipulado, né? Nós estamos estudando esse estudo, né? E sempre trabalhando no discipulado, né? Discipulado porque nós temos o dever de ensinar outras pessoas a seguir a Cristo, né? Depois do confronto vem o silêncio. O arrependimento de Davi não foi apenas verbal, né? Ele se dobrou diante de Deus. Olha só. Ele fez esse salmo, né? Nós vamos ler aqui o Salmo 51. Vai ser, eu creio que é um salmo pequeno. Vamos ver aqui, né?
o Salmo 51. Vamos ler esse salmo, que está dentro do nosso estudo, né? 51. Tem 19 versículos, vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lave-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja purificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica, pois outro ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que goze os meus ossos, que tu quebraste. Esconde a tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vou ficar aqui até o versículo 10, né? Irmão, olha que salmo lindo, né? Ele vai dando continuidade aqui, mas para a gente ter mais tempo para falar aqui, né? Então ele se derramou perante Deus, né? Colocou todo o que tinha, né? O Salmo 51 é um reflexo da alma quebrada de um homem que entendeu o peso do seu pecado, mas também a profundidade da graça divina. Meu irmão, se você tem pecado contra Deus, se nós temos pecado contra Deus, a forma mais correta de nós se livrarmos desse peso é se arrependendo e confessando a Cristo, né, os nossos pecados. É aqui que a história muda do tom, porque as consequências sumiram. Não porque as consequências sumiram. O filho morreu, né? Esse filho que ele estava esperando de Betseba, ficou a dor, mas porque o coração de Davi voltou a pulsar no ritmo de Deus. E isso é discipulado. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre voltar, né? Então Davi voltou àquele princípio, né, de observância, né, no cuidado que Deus tinha para com ele. Nós vemos que Davi ele tinha esse desejo, né, de sempre estar na presença de Deus, né, de buscar a graça de Deus e se derramar também perante Deus, porque só Deus pode nos livrar do pecado, né? Nos dá arrependimento. Ao olhar para os nossos próprios erros, podemos achar que acabou. Deus nunca mais vai me usar, pensamos. Ou então, julgamos outros, depois do que fez, perdeu toda a credibilidade. Mas a cruz de Cristo não é só para a salvação, ela é para a restauração contínua. Que beleza, né, irmão? Sabemos que a cruz de Cristo não é somente para a nossa salvação, mas sabemos se nós pecarmos, temos o advogado, né? O intercessor, que é Cristo, né? Então, irmãos, sabemos que nós temos um grande Pai, né? Amoroso, que nos cobre com seu manto, que nos dá a graça e a misericórdia, que sempre está nos ajudando na reconciliação com Deus. Discipulado é um convite para andar com Deus, mesmo quando estamos quebrados, né? É quando estamos despedaçados. Quantas pessoas acham que não tem esperança para ele porque um dia se afastou da casa de Deus, do caminho, né? E hoje anda com as culpas, achando que Deus sempre quer o mal para ele. Na verdade, Deus quer que ele volte e se arrependa e continue a caminhada que um dia parou, né? Talvez você já tenha caído, talvez alguém que você ama tenha tropeçado. O que importa agora é o que você vai fazer com isso? Deus não jogou Davi fora, ele restaurou. E mais, usou a dor para formar um líder mais humilde, mais maduro, mais sensível, né?
Eu creio que depois que Davi passou por todos esses processos, né, de, que Deus estava moldando Davi, ele se tornou mais sensível às coisas de Deus, né? E aqui nós vamos ver que um líder mais completo ainda ele se tornou. Você não precisa ser rei, pastor ou líder para viver isso. Basta ser discípulo, né? Tudo isso aqui que aconteceu com Davi, irmão, está sujeito a acontecer com todos nós. E discípulo de verdade aprende a cair com dignidade, se levantar com graça e seguir com mais dependência de Deus do que nunca. Então, irmão, na verdade, temos que depender da graça de Deus, né? Enfim, Deus que nos faz ser guiado ao longo da nossa jornada aqui nesse mundo, né? Concluindo esse estudo, irmão, que eu creio que um dos ensinamentos mais profundos que nós tivemos aqui, imagine, né? Um rei, um exemplo, um líder, né? E agora ele está passando por uma fase difícil de se humilhar perante o seu Criador, e ele faz, né, com que Deus realmente, nós entendamos que realmente Deus quer trabalhar no coração do homem, não quer destruir o homem, não quer penalizar o homem, mas ele quer que o homem entenda que precisa da graça de Deus. Se alguém que admiremos cair é doloroso, quando essa pessoa é uma referência espiritual. Parece que tudo balança, ficamos sem chão. Mas a história da vida nos mostra como Deus não desiste de quem falha. Ele também não quer que a gente desista, né? Foi essa a confiança que deu a Davi, né? E Davi entendeu que era hora de voltar, né? E se dobrar diante de Deus. O discipulado verdadeiro não é sobre seguir pessoas perfeitas, mas sobre aprender com vidas reais, que tropeça, se arrepende e continua andando com Deus. A queda de Davi não apagou tudo que ele já tinha vivido com o Senhor. Ó, que eu disse, né? Tudo que Davi fez, irmão, foi muito bom, né? A queda dele que ele fez também serviu de exemplo para nós, para que não caímos no mesmo erro de Davi, né? E o que Deus fez por Davi pode fazer pela gente, né? Se um dia viermos a pecar contra o Senhor. Anulou sua identidade, mas o levou a uma dependência ainda mais profunda da graça. Para nós, como discípulos, isso traz alívio, porque Deus restaurou Davi e também pode restaurar a mim e você. Não podemos idolatrar líderes, né? Aqui, irmão, uma verdade, né, que nós temos que colocar, né? Às vezes a pessoa tem um líder lá, um pastor, alguém que admira tanto e começa a achar que aquela pessoa é o suprassumo da realidade. Mas todos nós, abaixo de Deus, temos certeza que somos falhos, né? Só existe um que venceu e não pecou, né? Que é Jesus. Nem virar as costas quando eles caem. Precisamos aprender a caminhar com maturidade, com os olhos fixos em Jesus. A restauração é parte do discipulado. É um processo doloroso, mas também belo, porque nos lembra de que o único líder infalível é Cristo. Ele nunca cai, para que nós possamos sempre nos levantar, né? Então, é Ele que permanece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos traz realmente a uma condição verdadeira da graça de Cristo, né? Chegamos ao final desse estudo. Quero agradecer aos amados irmãos que nos ficou conosco e quero também orar finalizando este estudo. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, mais uma vez por nos dar condição, ó Deus, de estar explanando esse estudo, ó Deus. Espero que as pessoas tenham absorvido, Senhor, o ensinamento
que é muito mais do que aquilo que a gente tem explanado aqui. Nós vemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também teve falhas, teve os erros, mas também teve os seus acertos. Fez muitas obras, né, para o Senhor, uniu o reino, pôs o culto, a adoração na nação, né, a centralidade da arca ali com a presença de Deus e muitas outras coisas nós vimos, Senhor, nesses estudos, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nós, ó Deus, nos trazendo sempre a lembrança que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Deus que nos suporta, que nos traz realmente, pela graça de Deus, a permanecermos em pé. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.